A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de sábado, 6 de julho de 2024, tem como título Destruindo os Conselhos Contrários. O texto bíblico encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que diz assim: Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo escreve para os membros desta igreja de Corinto, ressaltando que o comportamento do cristão em suas lutas não deve ser segundo os padrões do próprio homem, e sim devem ser usadas as armas que Deus nos dá, e ressalta o poder que esta irá nos proporcionar. Estas armas são tão poderosas que destroem tudo aquilo que possa ser levantado contra o nosso conhecimento de Deus. Nos ajuda de maneira que os nossos pensamentos não percam a direção de Cristo e sejamos obedientes à sua palavra. Mesmo que ainda estejamos neste corpo de carne e assim queremos agir, o apóstolo ressalta que os nossos atos devem ser guiados pelo Espírito de Deus. Desta forma, resistiremos a todo tipo de conselhos ou ideologias contrárias ao Evangelho deixados por Cristo. Tudo isto que poderia se opor ao Evangelho seria como fortalezas as quais somente seriam destruídas se usadas as armas espirituais que Deus disponibilizou ao homem. Se agirmos segundo Deus nos determina a nossa fé, será fortalecida e nos manteremos debaixo do poder do Senhor. Aqueles que se fazem desobedientes a Deus devem se atentar, pois o juízo do Senhor vem na hora certa e irão experimentar a dor que a justiça de Deus causará sobre a sua vida. Mas os que são obedientes ao Senhor vão receber o perdão e a graça. O apóstolo Paulo precisou agir com palavras fortes, pois falsos cristãos estavam infiltrados no meio daquela igreja. E até falsos apóstolos. E estes, muitos tentavam criar uma situação em que o próprio Paulo seria um destes. E assim se levantavam contra a autoridade que Paulo havia recebido direto de Cristo. Podemos então aprender como Paulo desafiou aqueles que se levantaram contra ele. E nos ensina que não devemos lutar segundo o nosso entendimento, mas é estarmos debaixo do poder de Deus e da sua palavra, e o que ela representa sobre a vida de quem em Cristo foi salvo. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.